A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora estão realizando o seu pequeno grupo, o seu grupo de crescimento. Com uma alegria muito grande eu entro em cada casa, eu entro em cada lar, para que juntos nós possamos servir ao nosso Deus, não com a grande multidão, como fazemos no templo, mas em cada família, particularmente, individualmente, em cada casa, em cada família. Meu abraço, meu carinho a todos os nossos irmãos. E eu quero começar esse momento maravilhoso, esse momento de graça, esse momento de misericórdia de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, orando com cada um dos nossos irmãos, com cada família, com cada grupo de crescimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos a Ti neste momento, nós oramos a Ti agora, e nesta oração nós queremos glorificar o nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, queremos agradecer ao Senhor pela grande bênção que é estarmos juntos, Senhor, as famílias nos mais diferentes lares, nas mais diferentes casas, nos mais diferentes bairros e cidades, juntos, Senhor, para Te servirmos, para adorarmos ao Senhor. Eu quero Te agradecer por esse momento. Nós entendemos que esse momento é um momento de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que juntos nós possamos crescer na vontade de Deus, no propósito de Deus, que como família nós possamos frutificar, porque a nossa primeira igreja, Senhor, é a nossa casa, é a nossa família. Então é um momento lindo que nós como igreja vivemos. Minha gratidão a Ti por esse tempo, porque todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E somos ensinados em Tua palavra que em tudo nós devemos dar graças. Ao Te agradecer, Senhor, eu quero também Te louvar por esta casa, por esta família, que não tem medido esforços, mas que tem se empenhado, que tem se dedicado, que deseja frutificar, que quer mesmo ser um discípulo amado do Senhor Jesus. Este Teu filho, esta Tua filha, que de fato quer ser um discípulo amado do Salvador. Ó Deus, eu Te adoro por esta casa, eu Te glorifico por esta família, e eu quero orar, Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo por cada uma das reuniões, intercedendo por cada grupo de crescimento, Senhor, por cada pequeno grupo, para que as reuniões de hoje sejam reuniões muito abençoadas, que em cada casa, em cada família, a presença de Deus seja percebida, a presença de Deus seja sentida, o Senhor envie cura, o Senhor envie libertação, o Senhor envie fortalecimento, o Senhor envie vida, o Senhor envie saúde, e que ao longo desse tempo que nós vamos ficar juntos, o Espírito do Senhor se mova muito grandemente, muito poderosamente. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos, nos abençoa, nos ajuda, em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém e amém. Amados irmãos, como é precioso, como é bom nós estarmos juntos. Eu me sinto muito feliz e abençoado por Deus em poder estar com você dentro da sua casa, em poder estar com a sua família no nosso grupo de crescimento. E antes de nós falarmos
na palavra que hoje vai ser ministrada aí na sua casa, aí na sua família, eu desejo falar sobre a importância do nosso grupo de crescimento. Nós já estamos vivendo essa experiência há mais de um mês. Isto não era algo que nós estávamos acostumados. O nosso hábito era nos reunirmos várias famílias em uma casa e termos ali um líder, termos ali um dos líderes da igreja, seja um pastor ou um oficial ou um diácono ou um obreiro da igreja, ministrando, dirigindo a reunião. Só que isso precisou ser modificado por conta da pandemia que nós estamos vivendo. E hoje a sua família tem o privilégio, olha a expressão que o pastor está usando, a sua família é privilegiada, porque nós temos que entender que a nossa primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família. Então, em cada reunião, a sua casa se transforma numa extensão da igreja, ainda que seja só a sua família. Em uma ou outra situação, duas ou mais famílias foram agregadas à sua família, mas são casos muito pontuais. A grande maioria dos pequenos grupos estão acontecendo com as famílias individualmente, particularmente. E eu quero dizer da importância desse momento. Valorize esse momento, porque você tem a oportunidade de servir a Deus aí na sua casa, e isso é um desafio. Porque uma coisa é nós nos reunirmos e temos um líder que vai nos orientar a orar, que vai nos orientar a ofertar, a dizimar, que vai nos orientar a louvar, que vai ministrar a palavra de Deus para nós. Outra coisa é a família, individualmente. É um desafio, mas junto ao desafio, veja como um privilégio. Que privilégio você está tendo de agora estar com a sua família e ministrar com a sua família, e ser o sacerdote da sua casa, e na impossibilidade do sacerdote, por uma ou outra razão, você, esposa, você, mãe, ou você, filho, alguém aí da sua casa, nesse momento, é instrumento de Deus para exercer a função de sacerdote e levar a família a servir a Deus, levar a família a se voltar para Deus. Então, se é um desafio, se você não estava acostumado com isso, se isso exige de você, se você se constrange um pouco com isso, é o lado do desafio, mas olha o lado do privilégio. Que dádiva! Você nesse momento poder pastorear sua família, você nesse momento poder interceder pela sua família, é um privilégio. A sua casa agora se transforma na extensão da igreja como um todo e do templo do Senhor. Então veja isto como um privilégio e dê o seu melhor. Não faça de um outro jeito. Dê o seu melhor e creia que Deus está com você e Deus vai abençoar você. Agora eu quero dizer que nós precisamos seguir sempre o nosso protocolo de reuniões. Você já deve ter anotado, mas eu sempre faço questão de frisar isso, de intensificar isso. Então, o nosso protocolo de reuniões, ele sempre começa com uma oração, como nós começamos. Depois da oração vem o louvor, e eu quero que você louve, que você cante, que você aplauda ao Senhor aí na sua casa. Afinal de contas, você está servindo a Deus junto com a sua família. Depois do louvor, tem aquela oportunidade para o testemunho, porque Deus está fazendo coisas. Como nós cantamos no domingo, Deus nunca para de agir, então Deus está agindo. Então, sempre tem um momento do testemunho, que também pode ser acrescentado ou substituído por um pequeno compartilhar da palavra, porque às vezes a pessoa é impactada por um ou outro momento da pregação e a pessoa deseja compartilhar isso. Depois vem a ministração da palavra de Deus,
que o pastor sempre nos passa um pouco, passa os tópicos. Depois veio o momento financeiro, quando a sua família tem a oportunidade de ofertar, de dizimar, se você é um líder da igreja, de consagrar as suas primícias. E depois vem a oração final, onde oramos todos uns pelos outros, para sermos curados, abençoados, libertos. A oração final, onde intercedemos pelos pedidos de oração de amigos, de familiares, de irmãos em Cristo. Enfim, esse é o nosso breve protocolo das nossas reuniões. Eu quero agora, depois de passar essas informações a você, irmos à palavra de Deus, a mensagem que estamos pregando já há 5 finais de semana. Ela está no livro de Mateus, no capítulo 9 e no versículo 27 até ao versículo 31, aqueles 2 cegos que foram a Cafarnaum e pediram a Jesus que Jesus deles tivesse misericórdia e os curasse daquela cegueira. E em cima desse texto, o Espírito Santo vem trabalhando com a igreja, vem trabalhando com as famílias, porque nós percebemos naqueles 2 cegos que eles desenvolveram ações que construíram o toque de Jesus. E essa é a mensagem que estamos pregando, o título da mensagem: ações que constroem o toque de Jesus. E nós fomos indo pela palavra, e a gente foi vendo algumas ações, a gente foi vendo evidências dessas ações, e por fim agora no domingo, quando nós estamos vendo a última evidência de transformação, a última evidência do reconhecimento de Jesus, que é a transformação ocorrida com Zaqueu, e dentro da transformação ocorrida com Zaqueu, a gente viu algumas coisas, não é, que foram fundamentais, que foram imprescindíveis para essa transformação ocorrida lá em Jericó com Zaqueu, na sua casa, naquele dia que Jesus foi pousar na casa dele. E essa transformação, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e no versículo 8. Zaqueu, ele foi transformado, nós já vimos isso de forma instantânea, é uma das mudanças, das transformações mais lindas acontecidas na Bíblia, mas a gente viu que essa transformação ocorrida com Zaqueu, essa transformação que houve na vida de Zaqueu, essa mudança, ela não foi aleatória ou uma coisa casual ou algo do gênero. Não, muito pelo contrário. Zaqueu ele trabalhou para isso, ele fez algumas coisas para isso. A gente percebeu que Zaqueu ele trabalhou por essa transformação. E domingo agora nós vimos 2 coisas que Zaqueu fez para que essa transformação acontecesse. A primeira delas, ele obedeceu imediatamente ao chamado de Cristo. O versículo 6 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas diz que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Quando Jesus chama Zaqueu, e Jesus diz: desça, Zaqueu, porque hoje eu quero pousar na tua casa, eu quero me hospedar na tua casa hoje. O texto imediatamente na sequência diz que Zaqueu desceu daquela árvore, daquela figueira brava, depressa, e recebeu Jesus com alegria. Então Zaqueu não titubeou, Zaqueu não esperou, Zaqueu não se demorou em atender o chamado de Cristo. Zaqueu desce e depressa e com alegria. E se a gente quiser transformação na vida, mudança na vida, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Tem pessoas que ficam empurrando o chamado de Cristo com a barriga, que ficam procrastinando, demorando. Agora eu não quero, eu vou deixar para depois, ainda não é tempo. E a Bíblia diz exatamente o contrário, que o tempo é agora. Esse é o tempo de se voltar para Deus. Esse é o tempo de servir a Deus. Eu vou esperar passar a pandemia. Não é assim, é agora. Mas não, é agora. Esse é o tempo. O chamado de Cristo é para agora. O chamado de Cristo é para hoje.
Se você quer a sua vida mudada, sua família transformada, se você quiser viver novas possibilidades, se você quiser de fato ter uma vida com Deus e não ficar enrolando, esse é o tempo. E eu falei no domingo e quero reiterar, e quero que a sua família atente para isso, que essa, aliás, é a nossa única possibilidade. Eu disse que o chamado de Cristo não é um convite. Jesus não está convidando ninguém, não está apelando sentimentalmente para que alguém o siga, para que alguém se volte para ele, não. O chamado de Cristo é uma imposição, é uma ordem, é uma determinação. Desça, segue-me, siga-me. É isso, é um imperativo, é uma ordem. É isso que nós encontramos nos mais diversos textos e passagens e momentos do Novo Testamento. Então, quando Zaqueu ouviu aquele desça, que era o chamado para ele, ele não teve dúvidas, de forma imediata ele obedeceu o chamado. E eu fechei essa parte dizendo que a nossa única possibilidade é essa. Você não tem outra possibilidade, eu não tenho outra possibilidade. Eu tenho que descer depressa e você tem que descer depressa. Se você quiser transformação, mudança na vida, você tem que obedecer imediatamente o chamado de Jesus. Não espere mais, é agora. É tempo de mudança, de transformação, de santidade, de se voltar para Deus, de vida com Deus, é agora. Isso foi o que falamos no domingo pela manhã, no culto da manhã. Mas no domingo à noite, nós continuamos caminhando por essa transformação que aconteceu em Zaqueu. E nós vimos uma outra condição para que essa transformação se estabeleça. Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão, o povo, ele começou a se queixar e a discriminar Zaqueu e agir preconceituosamente com Zaqueu. E a Bíblia diz que as pessoas diziam, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele, se referindo a Cristo, se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, e eu falei domingo à noite, ele exercia uma função terrível nos dias do Novo Testamento. Ele era cobrador de impostos, e como a maioria deles era corrupto, corrupção já existia nos dias do Antigo Testamento, e todo cobrador de impostos, ele sofria preconceito. E Zaqueu sofreu preconceito, mas uma coisa fundamental, Zaqueu não se deixou vitimar pelo preconceito. O preconceito não acabou com Zaqueu, o preconceito não fez Zaqueu desviar do alvo, o preconceito não fez Zaqueu desviar dos seus objetivos, o preconceito não tirou o foco de Zaqueu, porque ele não se deixou vitimar pelo preconceito. Eu falei sobre muitos preconceitos no domingo à noite, mas eu falei, o Espírito de Deus colocou isso na minha alma, no meu coração, que tão forte quanto o preconceito é a pessoa que se deixa vitimar por ele, porque o preconceito ele tem o poder de acabar com uma pessoa, de destruir uma pessoa, e o ser humano é preconceituoso sim, e o crente, se não tomar cuidado, é preconceituoso sim, mas eu não posso me deixar vitimar pelo preconceito. Zaqueu não se deixou vitimar. Quando a pessoa se deixa vitimar pelo preconceito, a transformação, a mudança não vai acontecer. Eu fui para a Bíblia, eu mostrei casos de pessoas que não se deixaram atingir pelo preconceito e tal qual Zaqueu construíram histórias incríveis, extraordinárias. José no Egito, Cornélio, o próprio Cristo, que foi rejeitado, que sofreu um preconceito tremendo, porque ele se criou numa região da onde não surgiu nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nenhum líder, e ele vem de lá trazendo esse histórico, mas ele não se deixou vitimar pelo preconceito e se tornou no nosso Salvador e no nosso Senhor. Então, se você quiser ter sua vida transformada como Zaqueu, crie condições para isso. Zaqueu criou, quando ele atendeu ao chamado de Cristo de forma imediata, não empurrou com a barriga, e quando ele não se deixou vitimar pelo preconceito. Eu preciso sair da reunião agora, mas você continua liderando esta reunião. O pastor só deu uma ajuda para você, uma grande e abençoada reunião, que o Espírito de Deus use você agora e vai usar para uma reunião de cura, de crescimento, de vitória aí na sua casa. Eu saio agora, mas você fica e o Espírito de Deus fica com você. Um forte abraço e, como eu sempre digo, a paz do Senhor.